deixar salvo lá, né? Porque... Então, vamos lá. A gente vai finalizar a apostila com técnicas parasitológicas, tá? Página 22. Então, até a aula passada, a gente viu aqui tricomoníase. As técnicas começam aqui, 22, né? Porém, a gente acabou vendo durante o comecinho do ano essa técnica aqui, ó, Hoffman, né? E a Fresco também. Então, assim, essa a gente acaba vendo indiretamente, porque a gente fez uma análise de fezes, né, em aula prática, mas a gente não parou para falar da técnica como uma teoria, a gente fez ela na prática. Agora a ideia é a gente entrar nessa parte técnica em laboratório. Como a gente não está na escola, a gente vai comentar de cada uma para não ficar parados assim, não ficar sem olhar, né? Mas quando voltar a gente vai só nessas aulas aí, tá bom? Então eu vou lá na página 22. Eu vou tentar na hora fazer tipo como se fosse como se eu estivesse grifando, tá? A tricomonas aí, que nós vimos na aula passada, né? Como se eu estivesse grifando. Eu vou ver se até deixo grifado aqui, não tem problema. É aqui, ó. Seria aqui, ó. Técnicas parasitológicas. Certo? Ó, então é legal saber alguma coisinha, lembrar um pouquinho da coleta que vocês viram ano passado, certeza, Carro. Porém, a gente acaba lembrando um pouquinho, porque tem que falar um pouquinho da coleta para falar das técnicas, tá bom? Então fala assim, ó, que existe um material chamado Coproteste. Vocês já devem ter visto isso, a mãe deve ter comprado já para usar em coletas em casa com vocês, tal. Ou já viram em a farmácia, ou até no laboratório. Isso aqui a gente tem até um no laboratório, a gente guardou para mostrar para vocês. Esse frasquinho para coleta de fezes, ele é diferenciado. Por quê? Ó, ele não é tão simples como a gente conhece um comum que só tem a tampinha, ele tem essa outra parte. E ele tem uma outra referência dentro, né? Uma haste dentro que parece um filtrinho. Também que não é comum encontrar nos potinhos mais comuns, assim, mais simples. Que a gente só vê a pazinha no outro. E ele é legal porque ele tem um conservante dentro, a gente vai ver que conservante que faz com que as fezes durem mais tempo lá preservada, porque tem a referência do coletor, do paciente, colher em casa, e aí geralmente ele tem 12 horas para trazer a amostra no laboratório. Essas 12 horas ele precisa conservar o potinho em geladeira. E mesmo assim, se o paciente passar desse tempo, a amostra pode ser desprezada pelo laboratório. O laboratório pode negar a receber esse material por condições diversas, né? Uma que, primeira coisa, as fezes fermenta muito, por isso tem que conservar em geladeira. As bactérias que são comuns nas fezes, elas fazem com que o material fermente demais, então elas fazem uma fermentação que é comum no nosso intestino e que é comum também elas ficarem em atividade fora, porque elas ainda estão no ambiente para ela favorável, né? As fezes, a alimentação dela tá ali, tá, ela absorve e fermenta. Isso gera muito gases, né? Então, o potinho pode estourar, pode extravasar aquele material. Então tem inúmeros problemas de transporte, o cheiro, né, também, que todo mundo tem pavor de levar amostra de fezes no laboratório pelas questões do desconforto, igual vocês quando levaram na escola, né. Então esse potinho, você pega uma fração suficiente de material e ele vai eliminar o odor, igual tá aqui no texto, ó. Facilita a coleta. E aí tem essas vantagens aqui, ó. Ó, elimina odor. Então nós vamos grifar essa parte aqui já de cara. Opa. Ai. Quais as vantagens do Coproteste? Ó, ele elimina odor. Deixa eu grifar aqui. Elimina odor, elimina a opção da geladeira, não precisa mais usar a geladeira. Olha quanto tempo que uma amostra pode ficar guardada. 30 dias.
Você pode esquecer a amostra em casa e depois lembrar. Então, é muito interessante. E não é tão caro isso aqui. Se vocês forem procurar numa farmácia, se aquela comum se for R$ 2, essa pode ser uns R$ 4, R$ 5. Não é tão cara pela facilidade que dá. Só que o laboratório geralmente não fornece, entendeu? O laboratório nenhum vai ficar dando isso pro paciente, ele vai dar o comum. Tá? E aí, quando chega no laboratório isso, pra gente já adianta metade do caminho. Porque a gente vai ver agora, quando a gente tem o coproteste, o que a gente faz, ó. Aqui seria quando chega com o coproteste. O que a gente faz? Agita, vai remover aquela tampinha em cima, que é o cap de vedação, ó. Vai remover esse aqui, que é tipo uma tampinha minúscula. Vai posicionar na centrífuga. Então a gente vai pôr o frasco no tubo de centrífuga, então pode pôr no tubo cônico. Na verdade, a gente pode virar ele num tubo cônico, né? E aí, o que descer, porque já a pessoa já colheu, já tá diluído o material. Na verdade, tem uma solução como se fosse um formol, que dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Que tem uma linha, ó, que é o líquido que eles falam preservativo. É uma composição que vai formol. E aí, então, já está diluído na casa da pessoa. Quando você chega com a amostra no laboratório, você dá uma agitadinha e vira, despreza aquilo pela tampinha dentro de um frasco, pode ser um tubo cônico, centrifuga por 3 minutos a 1.200 RPM. Aí é a mesma coisa que a gente fez lá no laboratório, no tubo cônico, aquela fase de jogar fora o tubo cônico que está em cima, que é o sobrenadante, e ficar com o sedimento, e pegar depois com a pipetinha. Ele fala pipeta de vidro, mas pode ser aquele conta-gotinhas, o canudinho, e fazer a lâmina e pôr o Lugol e pôr a lamínula, né? Então, essa técnica que a gente fez de centrifugação, a gente fez aquele dia com vocês. Dá para fazer normal a sedimentação espontânea, o Hoffman espontâneo. Esse é o Hoffman centrifugação adaptado e esse é o Hoffman espontâneo, tá? Então, ó, a gente vai lembrar das duas técnicas aqui que podem ser feitas com esse coproteste. Mesma coisa, agitar, posicionar, aí tem que ter um suportinho, pode ser até pra gente, a gente pode adaptar na própria, como chama? No cálice de sedimentação, aquele de vidro. Pode ser até no cálice, virar lá, deixar, ó, 24 horas fazendo a sedimentação espontânea, que é descer a parte do sedimento e ficar o sobrenadante. E aí depois pegar com o canudinho. Ou no próprio frasco, ficar de ponta cabeça, porque como ele tem uma posição já favorável, ficar em ponta cabeça lá 24 horas, depois abrir o coletorzinho e tirar a primeira gota, tá? E montar a lâmina e fazer. Então, olha a facilidade. Metade do problema é feito dentro do pote de coproteste. Então, não tem aquela fase de ficar misturando os ovos, de ficar referenciando os ovos, né? Então, é bem interessante. Ó, então, vamos grifar as vantagens e quais as técnicas que a gente pode adaptar. Sedimentação e espontânea e centrifugação. Depois, na outra página, ele fala que ele tem capacidade de fazer a identificação de ovos. Então, ó, a suspensão das fezes na água destilada, dá para fazer outros testes, ó. Colocar na lâmina e ler, fazer a leitura para encontrar outros tipos de materiais, né? E aí, quando tem muito número de ovos, dá para fazer essa contagem, tal. Então, ele só está apontando que existe também uma outra diluição que dá para fazer para quando você quer contar os ovos. Olha que interessante. Não é tão comum contar os ovos. A gente geralmente só dá o resultado, quem tá lá, que parasita que tá lá. A gente nunca fica contando os ovos, só quando o médico mesmo solicita, tá? Então, daqui a gente não vai grifar. E ele tá falando um pouquinho também, a nível de curiosidade, qual é os diluentes desse coproteste, quem é que aparece lá. Então, ele fala lá, ó, quando a gente quer conservar o material, olha lá, sempre colher amostras sem contaminação com água ou urina. Então, não pode ser direto do vaso, não pode ter feito em algum lugar
e urinado junto, não pode ter essa contaminação, né? E quando tá, ó, ainda mais quando tá as fezes mole, com diarreia, tem que caminhar rapidamente pro laboratório. Isso é comum. Mesmo as fezes normal, com aspecto normal, tem que chegar rápido ao laboratório, né? Para análise imediata. Mas pode usar algumas substâncias de conservação. O laboratório pode também fazer uso do material que chega colhido do tipo, no método a fresco, né? Então tem uma que chama formal 2%, tem o MIF, tem o PVA, o Chaldim, tem o SAF, né, que é outro tipo. E peraí que tinha um outro, não, é esse mesmo, do formal não tem, só do formal 10, isso. Então, esses são os tipos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 métodos adaptados para conservar melhor a amostra em laboratório. Formal 10% vai diluir um formol 10%. E aí, ó, também pode ser usado para conservação de ovos, cistos, até guardar aquele material que a gente guarda, né, no laboratório, a gente pode fazer essa conservação. Então, por quê? Porque aí ele deixa por mais tempo o material. A gente acha às vezes uns ovos por aí nos laboratórios e traz para a escola para vocês verem. Aí o que a gente faz? Pega esses ovos e guarda nessas substâncias, né? Tem um outro que chama MIF, mas é a abreviação de mercúrio iodo e formol, que é uma diluição também, que tem que fazer um preparo desse material químico para depois colocar no material fezes. Então aqui, ó, a gente já vai grifar métodos de conservação, no geral, e vai colocar os nomes deles. Tem que saber, não vou pedir a função, mas saber os nominhos desses 5 tipos aqui, tá bom? Tem esse PVA, que é a abreviação do álcool polivinila. Tem esse SAF, que vai sódio, ácido acético e formalina, que é um tipo de formol. E tem o fixador Chaldim, que é uma coisa mais prática, vamos dizer assim, porque ele é um fixador geralmente spray, e aí ele a gente faz a fixação da amostra, né, a hora que ela chega, e é mais direto, vamos dizer assim, né? Então cada um é para um uso específico, mas a gente vai somente citar que existem, tá bom? E agora, virando a página, a gente entra em métodos. Então, o que seriam os métodos, né? Ó, vamos ver. Então, métodos parasitológicos, eles lá, podem ser quantitativos ou qualitativos, apresentando diferentes sensibilidades na detecção de ovos, então que seria uma definição aqui. Seja de cistos ou trofozoítos também, né? Seja protozoários e eumintos, então até a larva pode indicar um parasita. Então tudo isso ajuda na identificação do exame. Porém, existem métodos e métodos, né? Então, ele fala os métodos qualitativos, que é para dizer se tem ou não, é os que são mais usados. Sem quantificá-las, como eu falei, é muito incomum a gente ficar contando o que vê, a gente só fala que vê. Então, qualitativo quer dizer tem ou não tem, né? Vou fazer até um negócio aqui. Ó, quali, você sempre ouve essa palavra em laboratório. Aí você vai falar o quê? Tem ou não tem parasita? É isso que eles perguntam, tá? E aí, se tem ou não tem, quanto tem? Tá deixando eu pôr a caixa de texto? Entrou. Então assim, ó, vou pôr assim, tem ou não tem parasito. Opa. Essa é a ideia do quali. Ou qualquer exame, tá? Qualquer exame, você fala assim, ó, gravidez, exame de gravidez, vamos lá. Quero que vocês também vão entender que no sangue também tem essa pegada. Você fala assim, tem ou não tem gravidez? Aí você está fazendo um exame beta-HCG
qualitativo. Aí se você falar assim, tem ou não tem, quanto você tá de gestação, quanto tempo, quanto do hormônio você tá ali dentro. Aí a gente já fala do método quantitativo. Deixa eu ver onde está essa palavra. Então, deu para entender? Então assim, eu vou por aqui que fica melhor. E aí a gente consegue pôr na referência de é quantidade, a palavra ajuda já, né? Quantidade, qualidade, tal não tá bem, né? O parasita é assim, você tá com parasita ou não tá? Então você tá ou não tá bem, você tá numa qualidade, vamos dizer assim. E aqui é quanto você tem, vamos por assim, dessa referência, porque não é só de fezes, tá? Então, quanto você tem de tempo de gravidez, quanto de parasita você tem. Então, aí que tá a referência do quantitativo, desculpa. Tá? Então, é isso. Deu para entender? Se você quiser escrever na apostila, acho bom. Porque é legal... Deixa eu pôr esse quadro pra cá. Eu adaptou uma lousa aqui, ó. Gente do céu, cada uma que a gente inventa, né? Ó, então assim, eu não posso esquecer e não salvar, né? Porque depois eu mando pra vocês. Ó, então, tem ou não tem, ou quanto você tem dessa referência. Quantos ovos, larvas, quantos cistos, e aí vai, tá? E aí, ó, o número... com o número eliminado... Como o número de parasitas eliminados nas fezes é reduzido, normalmente recorremos a processos de enriquecimento. Aí quando tem um cisto, dois, aí você pode até fazer uma cultura desse material para poder aumentar esse número e identificar melhor, tá? Olha lá, ó, relembrando um pouquinho coleta. A amostra tem que ser colhida num lugar seco, pelo menos 100 gramas, e seja analisado o mais rápido possível para não acontecer a deteriorização, se caso tiver uns parasitas, né? Não deteriorar. E aí seguir essas orientações para que a análise fique perfeita. Então esse aqui é mais ou menos uma coleta. O que é 100 gramas? Ah, como eu vou calcular? A gente meio que mede assim para o paciente, quando ele pergunta, fala assim, pode ser uma referência da própria pazinha, né? 100 gramas, na verdade, é muito, se for ver, né? Não é pouco. A pazinha deve ter 10, 15 gramas, uma pazinha. Mas a gente nunca fala em gramas para o paciente, porque senão ele não entende. Mas o problema é o paciente que enche o frasco. Ele acha que tem, quanto mais vocês vão analisar melhor, vamos dizer assim. A qualidade tem a ver com a quantidade, e nem sempre. Então, só quando a amostra é total que a gente colhe. Senão, a gente não colhe tudo, né? A gente só colhe uma referência assim, 2, 3 pazinhas, dá para 50 gramas, 60 gramas, já dá pra gente fazer a diluição. Só que isso é bem perigoso, você falar essa quantidade, porque o paciente pode colher menos. Então a gente mais ou menos pede 100 gramas, que seria meio frasquinho, vamos dizer assim. Então orienta assim, os 2, 3 dedos do frasquinho já é o suficiente, porque senão ele colhe muita amostra, tá? Aí não existe método capaz de diagnosticar todas as formas. Então, por isso que existe um método. Não existe um método só que vai analisar tudo, né? Então, precisa ter um método para cada. O método tem que ser empregado para cada caso. Só que a gente usa geralmente um método mais comum em laboratório, que é o Hoffman, a gente já vai ver falar aqui. Porque a ideia é assim, quando o paciente tem um parasita já identificado de alguma forma, viu alguma coisa no material, na parte macroscópica, né, quando você está olhando ainda fazendo a diluição, você vê um verme ou vê uma referência que você fala, puxa, esse paciente está com algum problema, sangue, né? Então a gente encaminha para um método específico. Aí você fala, é melhor fazer esse método com essa amostra, porque ela tem chances de ter isso, né? Mas alguns métodos são mais gerais, Alon, e ele faz o diagnóstico de tudo, que é o caso do Hoffman. Então esse aqui tem que grifar. Qual é o método mais comum, seria? O método mais que pega a maior parte tá? Então tem que ser feito aquele que mais se usa.
Então, esse é o mais comum nos laboratórios. Vocês vão trabalhar em laboratório, vocês vão ver, fazer estágio, vão ver que tem sempre o Hoffman em atividade, que é aquele que a gente fez na aula. E geralmente não é aquele com centrifugação que a gente fez, é o Hoffman 24 horas de sedimentação espontânea, tá? E aí, quando faz um outro método, a gente escolhe. Olha lá. Então, a gente pode usar as divisões dos métodos em 3 fases: de concentração ou sedimentação, de flutuação ou os difásicos, tá? Então, são os tipos de. O sedimentação é aquele que realiza uma diluição e depois vai evidenciar lá cistos, larvas. E esse método, no caso, é aquele que a gente mais usa lá na escola, tá? Os de flutuação vai fazer uma diluição e vai ter que obter o parasita, o ovo, na superfície daquilo que você fez. A gente vai fazer um lá na escola também pra gente ver essa técnica da flutuação. Então, é legal a gente fazer aqui. E difásico emprega uma solução fecal aquosa, quando a solução está aquosa, e aí está diluída, vai fazer uma diluição dos lipídios, né, com éter, e a hora que centrifuga vai analisar o campo mais limpo, vai ficar mais fácil de, tá? Então aqui tá a diferença das 3, ó. Tem que saber mais ou menos. E aí entra nos métodos. Eu vou fazer uma pausa, vou falar do método direto e do afresco e vou fazer uma pausinha, tá bom? Pra gente não ficar tão extensos e tão complicadinho. Aí a gente volta aqui na mesma pegada. Então tem o direto, que é um dos mais fáceis. Aí fala, tem que saber. Depois a gente vai ver que alguns vocês precisam saber. Então, principalmente os que a gente faz na escola. Por quê? Porque então vocês viram 2 vezes, viram a teoria e viram a prática. Então não tem como errar, vamos dizer assim. Não tem como não saber. Então, a gente vai ver esse direto, a gente vai ter que saber, tá? Então, que materiais usa e como faz. Ela pega uma porção muito pequena, ó, um grão de arroz das fezes, coloca uma gota de água sobre a lâmina, pode ser água destilada, pode ser água de torneira, não tem problema, pinga o Lugol, homogeniza e vai no microscópio. Então é direto mesmo, as fezes pura. Você pega ela sem diluir e vai fazer uma pequena diluição na própria lâmina com uma gotinha de água e Lugol, tá? O afresco é outro método que a gente precisa saber. Também vai usar alguns materiais e vai usar, ó, salina, aumenta a salina, aqui, ó, que tem a mais aqui, a salina, tá? Então, o que é salina? É a solução fisiológica. Sabe a solução fisiológica que vocês usam? Fazer inalação, fazer alguma coisa em casa? Não é isso. Solução salina. É um NaCl 0,9%. Tá? Fisiológica. A de farmácia mesmo, tá bom? Então, a solução salina, ela é a mais próxima do corpo humano, porque a nossa composição do sangue é salina. Ela tem essa referência de 0,9% de sal. No nosso suor, todas as nossas mucosas têm essa referência, tá? Então, é essa a ideia. Aí, você vai colocar isso no meio, no método que você está inserindo. Eles são, ó, tá falando que tanto esse como esse são qualitativos. Então, é para falar se tem ou não. Não é para falar quanto tem. E a gente consegue, lá, ver trofozoitos, porque como é direto, você pega o trofozoito vivo ainda, né? Que ele tá na forma ativa. O afresco também. Então, a gente acaba utilizando, ó, principalmente para formação, para visualização dos trofozoitos jovens, imóveis, né? Também dá para ver ovos, larvas e outros cistos que estão lá inseridos. Então, na hora de diluir, a gente consegue fazer o salina também. A gente consegue fazer a diluição com a própria salina, tá? Conserva melhor a vida desses processos. E agora deixa eu fazer uma pausinha, tá? Rapidinho, aí a gente volta no Hoffman. Pode ser?
deixar aqui, que a gente continua daqui, eu faço uma pausinha. Podia ter uma pausa esse gravador, né?